Vamos lá, então, agora também continuando aqui o nosso programa, nós temos aqui a entrevista, né, a presença de Benedito Sampaio, ele que é presidente da Associação Comercial aqui de Itapetininga, vai conversar com a gente a respeito dessa volta aí, nessa tão falada volta aqui do comércio, né, que o pessoal chama, e para também tirar bastante dúvida aqui da população de Itapetininga. Sampaio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, muito obrigado aí por participar com a gente. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes aí da TVI. É um prazer a gente estar participando. Ainda mais hoje, eu estou falando através do meu celular, que eu tive um problema aqui de conexão com o meu computador. Mas aí a gente está aí para esclarecer algumas dúvidas, principalmente com relação aí ao retorno, né, com algumas restrições do comércio, né, e torcendo para que essa semana o nosso governador realmente possa estar abrindo um pouco mais o nosso comércio na região. Muito bem, né, Sampaio? Então, primeiro eu gostaria de falar que o sinal está muito bom aqui, está melhor do que muita transmissão aí que o pessoal faz, então pode ficar sossegado que nós estamos escutando, assistindo aqui, mas já mandando então exatamente a respeito disso, né? Nós tivemos uma reabertura gradual, existe esse plano aí do governo do estado de São Paulo. A seu ver, esse plano ele já é, vamos dizer assim, algo que contempla as necessidades dos comerciantes aqui da nossa cidade ou existem ainda outras questões que precisam ser melhoradas aí nisso tudo? Eu acredito que tudo isso é um processo de aprendizagem, e todos nós estamos aí aprendendo com essa Covid-19 aí, tá? Claro que a gente, desde o início, né, do fechamento, vamos dizer assim, do comércio, a gente vem trabalhando junto aos órgãos públicos, a Prefeitura Municipal, junto com o Ministério Público, junto com os outros sindicatos, para que houvesse aí uma flexibilização do comércio local. É claro que teve alguns momentos que não foi possível, mas agora, dentro do decreto, nós estamos aí na fase laranja e com grandes possibilidades de ir para a fase amarela, com o retorno aí de restaurantes, bares, para que eles possam também estar participando desse processo das atividades econômicas do município. E como que foi a recepção disso, você vê assim, pela população aqui? A população ela voltou, o consumo voltou de uma forma que era esperado ali, está sendo melhor, está sendo pior? Como você tem avaliado isso? Eu acredito que é o seguinte, claro que era importante o retorno de algumas atividades não essenciais, até porque para a sobrevida dos comerciantes realmente estava e também ainda está bastante prejudicada em função aí da Covid, as pessoas não estão consumindo, as indústrias também não estão produzindo, então essa é a nossa grande preocupação. Com o retorno de algumas atividades, né, comerciais, está havendo uma pequena melhora, mas há também uma grande preocupação para que as pessoas atendam os protocolos da saúde, que é a questão do distanciamento. Os comerciantes estão atendendo todos os protocolos para dar um atendimento de qualidade e também com preocupação do distanciamento. E a gente notou que nesses dias a população em massa, não só aqui de Itapetininga, mas de praticamente todo o estado de São Paulo, saíram às ruas, ou talvez com as compras, pagamentos das suas contas e assim por diante. Isso a gente tem nos preocupado para que realmente não venha ter problemas para o avanço numa próxima fase. Até porque, acho que quarta-feira, dia 10, tem uma nova reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus e nesse comitê, nessa quarta-feira, será discutido o avanço dos municípios nas demais atividades econômicas, né, do Estado, ou pode ser que tenha alguns municípios que permaneçam na atual fase e alguns que não atenderam todos os protocolos podem até regredir. A nossa preocupação é que realmente as pessoas atendam esse decreto, até porque nós estamos ainda sobre a quarentena. A quarentena, praticamente, essa quarentena, ela se estendeu, está estendida até o dia 15 agora de junho. E, portanto, a gente tem feito um trabalho junto aos comerciantes e também nas mídias para que as pessoas mantenham todos os protocolos e também o distanciamento social.
Muito bem. E Sampaio, nós sabemos que a atuação da associação ela não é só aqui na nossa cidade, né? Ela é, vamos dizer assim, regional, ela tem uma força regional aqui tudo, né? E nós sabemos que essas etapas, elas não são, elas também são por regiões, né? Então, vamos dizer assim, existe essa preocupação também com as regiões, com as outras cidades, com tudo, para que se mantenham os dados ali dentro, para que isso não possa, de certa forma, talvez até se Itapetininga aderir, conseguir baixar os níveis, ter bons indicadores, mas às vezes a região ficar ruim, acabar sofrendo essa penalidade. Tem esse trabalho, Sampaio? Tem, sim. Nós temos conversado com os outros municípios que fazem parte da nossa região, que é a região administrativa número 10, composta de 24, 25 municípios, para que todos atendam os protocolos, né, tanto da saúde e também dos protocolos da área econômica, para que realmente nenhum município seja prejudicado no sentido de permanecer ou até regredir numa fase, no caso, a fase número 1, que é a fase vermelha, né? E Sampaio, falando a respeito das medidas que foram tomadas aí pela associação comercial, né, nós tivemos logo no início da pandemia algumas ações da associação, algumas, vamos dizer assim, tiveram algumas doações, né, doação de kits também, teve toda uma atuação. Você acredita que daqui para frente, até para se manter esses níveis, tudo, vai ser necessário mais ações assim do poder, da iniciativa privada para ajudar, ou você acredita que está tudo engrenado aqui junto com o poder público tal, para que Itapetininga possa ir caminhando e saindo dessa pandemia? Olha, nós estamos tendo uma boa relação, aliás, sempre tivemos uma boa relação com o poder público, no caso com a prefeitura. Também, juntamente, nós temos trabalhado essas questões junto com o Ministério Público também, ouvindo, dando sugestões. Eu acredito que não vamos ter problemas. Claro que a atuação daqui para frente com essa Covid não é problema, não só em Itapetininga, mas eu acredito que a nível mundial, que as ações e as relações pessoais e comerciais pós-Covid será diferente. Então a atuação tanto do poder público, da iniciativa privada pós-Covid será totalmente diferente, não será como foi agora até o momento e foi no passado, né? Muito bem. E Sampaio, na sua opinião pessoal e também como, vamos dizer assim, como presidente da Associação Comercial aqui de Itapetininga, né, esse anúncio feito pela prefeita Simone Marqueto aqui em Itapetininga, falando, né, da vinda dessa nova faculdade aqui para a cidade, trazendo diversos cursos e entre eles o curso de medicina, qual, vamos dizer assim, o impacto que isso pode gerar aqui na cidade, o quanto isso, vamos dizer assim, pode trazer de benefícios aqui para Itapetininga, Sampaio? Da Universidade de São Caetano do Sul, né, onde estiveram várias entidades, dos sindicatos, outras faculdades, universidades da região, das cidades também estiveram presentes. Nós, a Associação Comercial, e eu também como cidadão, eu vejo essa ação extremamente positiva para o município, por vários fatores, né? Um deles, toda a questão econômica, vai estar gerando empregos, tanto direto dentro da universidade, e vai também vários empregos indireto, até porque com a universidade virão outros sistemistas da área de educação que estarão se implantando no município. Isso eu estou dizendo na questão da área econômica, que é muito importante, tanto para a cidade e para a região. E na questão da saúde também, com do porte da Universidade de São Caetano, com certeza ela terá uma atuação na nossa saúde de Itapetininga, através dos seus alunos, dos professores. Então, isso será um ganho muito importante para a cidade de Itapetininga e região. Muito bem. E Sampaio, eu peço licença aqui para você, até pode continuar aqui com a gente, né? Mas só para fazer uma pergunta um pouquinho mais longa aqui para você, né? Mas falando justamente a respeito desse anúncio, né? Nós tivemos a coletiva de imprensa com a prefeita Simone Marqueto nessa última quinta-feira, se eu não estou enganado, onde nós tivemos esse anúncio e foi feito ali por parte da TVI aqui. Nós tivemos ali o direito a uma pergunta, né? E nós fizemos a respeito da continuidade desse projeto caso, vamos dizer assim, a atual gestão, né? A prefeita Simone Marqueto, ela não seja reeleita, né? Isso despertou bastante comentários, alguns positivos, alguns negativos a respeito disso, e nós fomos citados
entrevistados, né, pela rádio aqui da nossa cidade, nossos amigos lá da Jovem Pan, onde eles citaram assim, que, o contexto de tudo, e você acabou também comentando, né, a sua opinião a respeito disso, a qual é totalmente respeitada aqui pela TV, mas a seu ver, Sampaio, pensar nisso, né, pensar numa continuidade, mesmo com uma gestão, com a troca de gestão próximo de eleições agora, não é assim, um papel um pouco da imprensa aí no meio de tudo isso? Não, tá certo. Eu não participei depois nos momentos que foram abertas as perguntas para todo o pessoal da imprensa, mas como eu estive na rádio, na Jovem Pan, e lá também foi questionado vários assuntos, né? E eu, como itapetiningano, eu sempre vejo todas as iniciativas, uma iniciativa como essa, extremamente positiva. Até porque, como já disse, ela trará para a cidade e a região, na área econômica, grandes ganhos e também na área da saúde. Não vejo que essa questão ela é uma questão política, até porque a gente ouviu que a prefeita mesmo, aí com vocês, disse que é um trabalho que já vem sendo feito há quase 3 anos atrás, tá? Então a faculdade ela não viria aqui só para que a eleição da atual gestão, e se caso não houvesse, ela não viria. Eu acho que a universidade ela está vindo para Itapetininga e não para uma possível reeleição da atual gestão, e caso isso não ocorra, ela não viria, tá? Claro que houveram algumas outras perguntas, algumas que a gente ficou sabendo depois, porque eu não estava presente, mas eu como falei para vocês, como cidadão de Itapetininga, eu vejo bastante positivo. Eu tenho certeza, com a eleição ou não da atual gestão, a faculdade, a universidade estará aqui em Itapetininga. A gente tem visto que vários projetos em final de gestão de uma prefeitura, eles continuam normalmente. E com certeza a universidade virá com a reeleição ou não da atual gestão. Muito bem. E Sampaio, longe de querer contestar, mas só contextualizando aqui um pouquinho o porquê da nossa pergunta, até para o público mesmo que está acompanhando, não de forma nenhuma aqui querer, de certa forma, colocar alguma saia justa, mas só assim, até no momento que aconteceu, nós tínhamos enviado várias perguntas ali pro nosso repórter, o Samuel, né? E dentre as perguntas que foram restando ali, porque nós ficamos um pouco por último ali para fazer a pergunta, né? Então, foi restando essa pergunta, era uma pergunta de um telespectador que enviou aqui pra gente, até para deixar claro para toda Itapetininga que está acompanhando, né? Nós temos o print aqui da pergunta enviada pelo telespectador e também a respeito aqui da necessidade. Eu não sei se você acompanhou, acredito que sim, Sampaio, mas nós tivemos aqui em Itapetininga no ano de 2004 a inauguração do nosso hospital regional aqui na nossa cidade, né? Foi um grande marco aqui na cidade, foi um grande evento, tudo, né? E foi, vamos dizer assim, as portas da eleição, foi em abril de 2004, mais ou menos, onde o governador do estado de São Paulo, ou então o governador, ele esteve aqui na nossa cidade e ele propôs ali, não, hospital regional para Itapetininga, vai ser mantido aí com diversas verbas, tem uma segunda etapa, uma terceira etapa para ser feita, tudo. E eu, com 2004, eu tinha 13 anos de idade, eu achei importante, vamos dizer assim, eu gostaria que naquela época um repórter tivesse perguntado para o governador, vai continuar mesmo com a mudança de gestão, porque o que aconteceu depois foi que o atual prefeito ele não ganhou as eleições, ele acabou perdendo e nós temos o hospital do jeito que é hoje, né? Um hospital municipalizado, com algumas coisas como o banco de sangue, o centro cirúrgico, eram coisas permitidas já naquela época, que até hoje, vamos dizer assim, parece que não acontece. Mas eu sei que talvez o caso seja totalmente diferente, é uma instituição séria, é um ganho para Itapetininga grandioso, que nós aqui reconhecemos e damos louvores mesmo a toda a equipe aí que trabalhou nisso, que traz isso para a cidade, algo, vamos dizer assim, que Itapetininga tem que comemorar mesmo, mas eu acredito que era necessário fazer essa pergunta nesse momento. Agradeço também a sua opinião aqui a respeito disso, né, ver esse olhar e tudo. Acredito que a Itapetininga toda está sorrindo nesse momento e nós queremos continuar sorrindo aí daqui para frente também. Sampaio, se tiver mais alguma orientação a respeito disso, ou mais alguma opinião a respeito de tudo isso que tem acontecido aqui na cidade, pode falar, por favor. Não, tá certo você, a TVI e até as outras mídias da imprensa, realmente de questionar
por fato que alguma coisa que já aconteceu no passado e não foi cumprido. Tá? Mas eu vejo esse fato agora com a universidade, eu acho um fato extremamente positivo e eu tenho certeza que, de qualquer forma, isso vai acontecer em Itapetininga, até porque Itapetininga está passando por um momento bastante bom, né? Positivo, com várias conquistas, e eu acho que nós, enquanto cidadão, independente de ser de um lado ou do outro, de situação de oposição, nós temos que apoiar essas ações positivas, porque quem ganha é a população. Tá? Embora a gente não esteja atuando de forma política, mas nós trabalhamos de um segmento bastante importante da cidade, que é através da associação comercial, que representa de quase 60% do PIB municipal. Tá? Então, a nossa atuação é para que realmente a gente possa dar o do melhor para a nossa população, que a nossa população tenha oportunidade em todos os segmentos e que a gente possa, junto com todas as demais entidades do nosso município, seja do poder público, do poder privado, a gente produzir coisas boas para a nossa população. Esse é o nosso trabalho. Então, eu acredito que realmente isso irá acontecer, se depender da associação comercial e junto com mais empresários, nós vamos apoiar toda e qualquer forma positiva que a gente possa estar levando a qualidade de vida das pessoas e dando esperança para as pessoas em Itapetininga. Muito bem. E também, Sampaio, só antes de nós terminarmos aqui, o Leandro Ragazzi de Paula, ele manda aqui pra gente uma pergunta, falando assim, Sampaio, o que acha da abertura dos clubes? Isso já seria possibilitado pela próxima, vamos dizer assim, pela próxima fase aí dessa reabertura gradual? Ainda não? Como você vê essa questão, Sampaio? Olha, eu agradeço aí a pergunta do nosso amigo Leandro, aliás, mando um abraço para ele, mas eu acredito que nessa próxima fase, que é a fase amarela, algumas atividades dos clubes podem voltar, sim, como academia, mantendo distanciamento, algumas coisas nesse sentido, atendendo todos os protocolos. Acredito que as atividades de clubes e alguns eventos de shows, assim, talvez ele vai entrar já na fase verde, que é um momento mais um pouquinho para frente. Muito bem, muito obrigado, Sampaio, pela presença aqui no Telescópio, através dessa videoconferência aqui com a gente, não deixando de levar sempre para a população de Itapetininga aí, né, os caminhos aí que a Associação Comercial, essa instituição tão importante aqui da cidade, tem tomado. Um grande abraço, Sampaio,